Então vamos lá, vou dar um outro exemplo aqui de perspectiva. Vamos abrir a imagem aqui do carro e essa imagem tribal. Eu vou mostrar algumas outras coisas também de filtros ali para a gente poder aplicar dentro dele, que é interessante. E vamos criar aqui como se fosse um pequeno neon, né, e colocar aquele tribal como se fosse um adesivo aqui na lateral dele com a distorção e perspectiva aí correta. Vamos começar até por isso. Então, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V para colar ele aqui. Renomei aí adesivo na camada e renomei a camada de baixo de carro. Pronto. Perfeito. Seleciona a camada adesivo, dá um Ctrl T para poder redimensionar e redimensiona para o tamanho que você achar que fique ideal para aplicar dentro dessa área lateral dele aqui, ó. Ok. A primeira coisa, além de redimensionar, eu vou precisar de girar ela, de rotacionar. Então, ainda com o Ctrl T pressionado aí, né, ainda com as alças de redimensionamento, você posiciona o mouse um pouquinho para fora, clica, segura e arrasta. Ó. Perfeito? Ele faz a rotação dela. Ok. Não vou preocupar tanto com a rotação, por quê? Porque eu vou precisar ainda, né, de trabalhar a perspectiva e a distorção. Aqui, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a opacidade. Ok. Vou fazer mais ou menos aquela mesma técnica, né? Aqui, como é um adesivo, não precisa de aplicar tanto desfoque. Vou deixar ela aqui em multiplicação. Ok. E vou aplicar um filtro de desfoque gaussiano. Se eu tinha aplicado 0.7, aqui eu vou aplicar 0.3 somente. Ok, bem pouquinho. Em editar, eu vou então em transformação. Vamos aqui utilizar a perspectiva e eu vou aumentar aqui essa parte de trás. Aqui, e diminuir um pouco a parte da frente. Vou precisar de rotacionar ele. Deixa eu verificar isso aqui mais de fora. Aí, ó. Mais ou menos isso mesmo. Só que eu vou precisar de uma rotação um pouquinho maior aqui, ó. Aqui. Beleza. Enter, Ctrl T para poder rotacionar de novo. Ó, e aí eu giro. Beleza. Acho que já ficou um pouco mais correta ali, né, a aplicação dela. Sem e com. Beleza. Vou até tirar um pouquinho mais da opacidade, que está meio forte. 40 aqui tá beleza. Ctrl T, vou aumentar um pouquinho ela. Ok. Agora sim, ó. Então já temos ali a perspectiva de como seria essa inserção, né, e a opacidade aqui bem inserida. Aqui então, ó, vamos fazer o outro efeito que eu tinha falado. Seleciona uma nova camada, chama ela de neon. Ok. Eu preciso do efeito do brilho, filtro do brilho que eu já ensinei vocês a utilizarem aí no curso anterior, né? Porém, é o seguinte, eu não tenho aqui, vou até colocar uma camada chamada fundo com fundo mais escuro, para ficar melhor da gente visualizar esse efeito. Pega aqui a lata de tinta, seleciona uma cor escura e clica no fundo. Ok. Vou deixar ali como preto mesmo. Beleza, aí vai ficar melhor aqui para a gente visualizar. Né? Não mistura com a sombra ali. Depois a gente faz os testes nele. Eu não posso aplicar o filtro ou nenhum filtro em uma camada vazia. Essa camada neon que eu acabei de criar, ela não tem nada. Então eu preciso ter um objeto para a partir daquele objeto eu gerar um filtro, que vai ser no caso o brilho. Esse objeto eu vou fazer da seguinte forma. Vou pegar o laço, vou criar aqui uma seleção. Vou fazer um pouco rápida para não demorar demais. Porque se eu for selecionar exatamente no local certo, né, vai demorar um pouco, a aula fica maçante. Então, assim, procurem fazer e procurem selecionar de forma perfeita. A sua seleção é que vai definir aí a perfeição do seu projeto. Aqui, ó, faz o seguinte, seleciona primeiro essa parte de baixo, faz aqui como se fosse uma seleção em forma de retângulo. Ok. Que a partir dessa área eu vou colocar um preenchimento nela. E aí, então, tendo um preenchimento, a partir desse preenchimento eu já posso lançar um filtro aqui para que ele consiga aplicar um brilho. Então, a técnica vai ser mais ou menos essa. Com ela vazia, eu já falei que não tem jeito. Então, pronto. Ó. Primeira seleção concluída. Ok. Eu quero uma seleção também na lateral, uma seleção múltipla. Então, eu marco essa opção aqui, ó, de adicionar seleção. Se você não marcar, quando você começar a selecionar de novo, ele cancela a anterior. Então, marca a opção de adicionar seleção, aproxima utilizando o Ctrl+ na área que você quer e faz aqui a seleção. Tudo isso que eu estou explicando rápido é porque já foi explicado no módulo introdutório. Então, não acompanhem esse sem conhecer o básico aí do Photoshop. Vamos aqui fazer mais ou menos a mesma coisa. Ok. E aí você pode escolher se você vai preencher essa área com a lata de tinta ou se você vai preencher com o pincel. Por exemplo, vou pegar aqui o pincel,
Vou selecionar aqui, ó, vou redefinir as ferramentas aí, porque ele está com outro tipo, que foi coisa que eu mostrei na aula anterior. Na próxima aula, então, eu redefino para a gente concluir essa etapa aqui.